Jesus. Queria, sem muita demora, convidar o pastor Davi aqui. O pastor Davi é um grande amigo. Largou a sua igreja lá em Dux, PIB de Dux, para nos abençoar hoje aqui. Ele vai fazer as apresentações necessárias. Vem cá, querido. Vem cá, celebridade. O pastor Davi é um grande amigo. Eu queria, vemos como faz, abençoar a vida do pastor Davi. Filho, eu não enxergo a luz na minha cara. Você está fazendo assim, eu não sei o que é. Tem anúncio? Depois. Anúncio depois. Nós vamos agora focar na palavra de Deus. Nós não vamos acabar com esse mundo espiritual que nós criamos. Essa atmosfera que nós criamos aqui. Você sentiu Deus aí no seu lugar, querido? Eu não tenho a liberdade de tirar isso de você. Eu quero que você se levante, estenda a sua mão para cá agora. E que você possa junto comigo abençoar a vida desse homem de Deus que veio trazer o recado do Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós queremos pedir a sua bênção sobre a vida do pastor Davi. Que o Senhor, de uma forma extraordinária e sobrenatural, tome ele agora pelas mãos e use a vida dele, Deus, para ministrar aos nossos corações. Que o Senhor possa dar as palavras certas, Pai. Que o Senhor possa usá-lo, Pai, da forma como o Senhor deseja para as nossas vidas. Oh Deus, muito obrigado porque o Senhor tem levantado homens de Deus para abençoar as nossas vidas. E nessa noite nós oramos pela vida desse homem de Deus que o Senhor trouxe até aqui para falar aos nossos corações. Então Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor e ministre, Pai, através da vida do teu filho, do teu servo, a palavra vinda de encontro às nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Gente, como é bom estar aqui nessa noite, amém? Obrigado por tudo. Neto, obrigado, tá? Deus continue abençoando a sua vida. Pastor Vladimir, na verdade, confia muito em Neto. E Neto, você é muito corajoso ter chamado o pastor Davi para, nesse tempo, poder transbordar um pouco mais das Sagradas Escrituras, aquilo que Deus já colocou no nosso coração, para viver esse tempo de transbordo junto com os irmãos. Louvo a Deus por essa casa, por essa família. E pertenço ali, sirvo na PIB de Dux. E tenho certeza que nós juntos, ali no Radical, a gente acaba somando forças. Também me acompanha ali o meu filho Caleb. Fica de pé, Caleb, faz assim, ó. Meu Deus, que mistério. Garoto bonito. Caleb está aqui. O Azaf já foi para a salinha com o Peter, né? E a minha esposa, a Cíntia. Fica de pé, Cíntia. Meu Deus, Cíntia, só de te ver assim desse jeito eu fico, meu Deus. Que mulher maravilhosa. Graciosidade da parte do Senhor. Louva a Deus pela sua vida, Cíntia. Te amo, de verdade, te amo. Também a Cris, hoje está nos acompanhando e faz parte da nossa igreja. Fica de pé, Cris. Isso, Deus abençoe, Cris, sua vida, família. Meus irmãos, como é bom, né? Nós podemos louvar o Senhor e podemos sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar, amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Meus irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras, por favor? Projeta para mim, por favor, o texto, pessoal. 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 8. Eu sei que você não veio aqui nesse lugar só para ver os irmãos cantarem. Eu sei que você não veio aqui nesse lugar nem para ver o pastor Davi. Eu tenho certeza que você veio para ouvir algo de Deus nessa noite, amém? E eu tenho certeza que o Senhor já falou e continuará falando aos nossos corações através da palavra do Senhor.
nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão perdendo com muita facilidade o propósito daquilo que Deus te chamou para você fazer. Vezes você ouve pessoas erradas e tende a abrir mão do seu propósito. Quero pensar contigo nessa noite. Talvez você já ouviu muita gente, falácias. Talvez você já decidiu chutar o balde, você já decidiu jogar a toalha. Talvez você está desestimulado daquilo que Deus te chamou para você fazer. Por conta de tantas coisas, porque a nossa caminhada espiritual não é nada fácil. Ela tem as estações e não é fácil a caminhada espiritual. Mas eu quero nessa noite, assim como o apóstolo Paulo fez com Timóteo, eu quero te encorajar para você não abrir mão do seu propósito, daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém, querido? Talvez você já ficou triste, talvez você já chorou muito, talvez você ainda não entendeu, talvez está na sua mente várias interrogações e que a gente não dá conta de resolver, a gente não dá conta de responder isso. Mas eu quero dizer para você, não abra mão do seu propósito por causa dessas coisas. Amém? Quero dizer para você, não abra mão do seu propósito. Talvez você tenha ouvido várias falácias de tantas coisas que nem você consegue explicar e que não tem explicação. E talvez você abandonou, você se afastou de alguma maneira do seu propósito. Mas eu quero nessa noite, assim como Paulo fez com o Timóteo, Paulo encorajou o Timóteo na sua caminhada. E a caminhada de Timóteo é uma caminhada difícil, não foi fácil. Mas Paulo estava pronto para o encorajar. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você já perdeu o seu propósito, talvez você está distante, mas eu quero te dizer nessa noite que nós estamos aqui para te estimular. Nós estamos aqui sendo a voz do sagrado aqui nesse lugar para te estimular, para que você continue avançando, para que você não pare, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, queridos? Amém? Eu não sei, mas você precisa continuar focado naquilo que Deus te chamou para você fazer. Oh, meus irmãos, quando eu olho para os escritos do apóstolo Paulo, eu fico constrangido demais. Eu quase choro quando eu olho para os escritos do apóstolo Paulo. Nos constrange. Eu fico envergonhado. Eu fico em sentimento que eu não sei nem de onde vem. Porque o apóstolo Paulo é alguém que tem legalidade para estimular, alguém que tem legalidade para instruir, alguém que tem legalidade para apontar, alguém que tem legalidade para dar ânimo à pessoa. E aí Timóteo está na igreja de Éfeso. E Paulo, meu Deus do céu, da onde esse homem tira tanta força para instruir Timóteo? Da onde Paulo consegue tirar tanta força para instruir Timóteo que estava na igreja de Éfeso? Vamos ler as Sagradas Escrituras? Vamos lá, pessoal. Vamos. Então vou fazer a leitura aqui, ó. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo falando a Timóteo: não deixe de caminhar no seu propósito, na palavra. Esteja preparado, Timóteo. Esteja preparado no tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Timóteo, pois virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos seus ouvidos, segundo os seus próprios desejos. Juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade e voltarão para os mitos, as fábulas.
as adivinhações e etc. e tantas outras coisas. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte o sofrimento. Meus irmãos, por favor, Paulo tem legalidade para falar de sofrimento. Paulo não é qualquer pessoa para falar de sofrimento. Ele sabe do que ele estava falando, por favor. Suporte o sofrimento. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Ou seja, permaneça no propósito. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Paulo já está olhando lá na eternidade. E não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Amém, queridos? Vamos falar com o Senhor um pouquinho? Ai, Jesus, como é bom estar em Tua presença, meu Pai. Pai, nós nos derramamos a Ti nessa noite. Oh, Jesus, obrigado por tudo que já vimos e ouvimos até esse momento. Pai, como é bom, Jesus, ouvir de Ti. Oh, Deus, como é bom nos relacionar com o Senhor, como é bom estar perto de Ti. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós o tempo todo. O tempo todo, o Senhor tem nos sinalizado do certo e do errado. Em nome de Jesus, fale a nós através desse texto sagrado, Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, na verdade, Paulo, ele está em Roma. E Paulo está preso num calabouço. Paulo está num lugar úmido. Paulo está num tipo de uma caverna. E Paulo está ali, naquele lugar úmido, naquele calabouço. E mesmo naquelas condições, Paulo consegue pensar no novo líder que já estava lá em Éfeso produzindo, que já estava pastoreando a igreja de Éfeso. Mas Paulo tem o zelo de cuidar daquele novo líder que estava começando a sua vida no episcopado, no ministério da palavra. Paulo, ele mesmo ali naquela Mamertina, naquela prisão romana, Paulo, ele pensa naquele líder, em Timóteo. Paulo poderia, meus irmãos, estar ali reclamando. Paulo poderia estar ali murmurando. Paulo poderia estar com vários sentimentos naquele momento. Mas Paulo, mesmo estando naquele lugar horrível, mas Paulo estava ali pensando no novo líder. Paulo estava pensando em Timóteo. Paulo estava preocupado com Timóteo, porque Timóteo iria enfrentar grandes desafios do ministério, assim como Paulo enfrentou. E como eu disse para os irmãos, Paulo tem legalidade para falar, porque aonde Paulo estava, ali, naquele calabouço, não era qualquer um que estaria nas condições de Paulo. E com esse pensamento, talvez se eu e você, talvez se nós estivéssemos lá, nós estaríamos o tempo todo reclamando, falando. Mas Paulo estava pensando num líder que estava em Éfeso e queria passar pelos mesmos desafios dele. Por favor, Paulo sabia que os crentes estavam sendo colocados em Roma, estavam sendo incendiados nas ruas de Roma para servir como tochas. Paulo sabia que os irmãos estavam sendo colocados nas arenas para servir de brincadeiras para os senhores. Paulo sabia que os irmãos estavam sendo perseguidos. Paulo sabia que os mitos, as fábulas estavam com muita intensidade no meio da igreja.
E Paulo sabia também da importância de instruir Timóteo, para Timóteo não perder a visão do reino, para Timóteo não abrir mão da palavra, para Timóteo não abrir mão do evangelho de Jesus. Paulo está preocupado com Timóteo. Paulo está ali escrevendo, produzindo, a fim de instruir Timóteo, para que Timóteo não abrisse mão da palavra e do evangelho de Jesus. Paulo está ali naquele lugar, pensando em Timóteo, vivendo um tempo difícil, muito difícil. Eu fico constrangido quando eu olho para a vida de Paulo e eu fico olhando para os crentes para os crentes desse tempo. E eu fico assustado. Eu não vou falar aqui uma palavra que eu falo lá em casa. Eu falo, tem muito crente Nutella. Eu fico assim, sabe? Gente, como pode esse homem estar no calabouço pensando em instruir alguém que estava iniciando o ministério da palavra? Da onde esse homem estava tirando tanta força, tanta energia? Da onde esse moço tira tanta força? Jesus, a graça, movido pela graça, relacionamento com Deus. Meus irmãos, nós precisamos estar perto do sagrado o tempo todo. Não podemos perder, abrir mão do propósito, porque uma vez que você abre mão do propósito, você começa a caminhar longe daquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você abriu mão na sua caminhada, você está longe, distante por conta de falácias, por conta de coisas. Paulo está ali instruindo Timóteo, para que Timóteo não abra mão de pregar o evangelho de Jesus, a palavra. E talvez você já recebeu várias propostas para abrir mão do seu propósito, abrir mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você está aqui nessa noite, mas já está distante por muito tempo, sem saber como voltar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que é tempo de voltar, amém? Ei, querido, não fica ouvindo essas falácias não. Cumpra o seu propósito. Não abra mão de seguir na direção certa, e a direção certa é Jesus. Paulo escrevendo a Timóteo para ele não abrir mão. Agora, a sentença de Paulo, que eu fico constrangido também. A sentença de Paulo é uma sentença leve. Morto por decapitação, sentença leve. Ei, querido, nós estamos preparados. Tem general de guerra nesse tempo aí, tem homens de Deus preparados, fortes, para suportar o sofrimento, amém? Tem homens de Deus aqui que tem um relacionamento tão profundo, tão exagerado, tão acelerado, que está disposto a passar por esses sofrimentos também? Ou tem uma galera aí que está disposta a abrir mão? Ah, não, me falaram isso. Ah, não, estou triste porque eu ouvi. Não, eu estou abandonando a igreja porque eu estou saindo porque, por favor, não é tempo de ficar ouvindo gente que está longe do seu propósito. Por favor. E tem gente que você vai ter que sair de perto porque está longe do seu propósito. Meu Deus. E essa foi as últimas palavras de Paulo. Gente, as últimas palavras de Paulo num calabouço, e lembrando do menino chamado Timóteo. Se você tivesse que registrar hoje as suas últimas palavras, qual seria? Você estava preocupado com o reino? Você estava preocupado com o desenvolvimento, com o bom desenvolvimento do reino de Deus?
Ou você estava preocupado com as suas coisas? Porque as últimas palavras de Paulo, gente, nos constrange, por favor. Ele não está nem aí pensando nele. Ei, morrer com Cristo é lucro. Ei, eu estou pronto. E nós, vezes, a gente, se tivéssemos que escrever talvez as nossas últimas palavras, talvez iríamos pedir um monte de coisas. Tudo para satisfazer as nossas vontades. Mas Paulo não. Paulo está ali só produzindo, pensando no jovem Timóteo. Aquela cela fria, escura, úmida, aquela prisão sem luz solar, aquela prisão triste, lugar triste. Mas uma coisa que me chama atenção, preste atenção nisso aqui. Quando você passa por momentos difíceis, quando você passa por grandes desafios, quando você é colocado à prova, você, numa grande maioria das vezes, a gente começa a reclamar, né? Não é verdade, irmãos? O que Paulo pede para Timóteo? Ei, Timóteo, quando você vir aqui me visitar, não esqueça de trazer os pergaminhos, Timóteo. Meu amigo, cara, quer muito se relacionar com Deus. Quer muito. O cara é exagerado. O cara é acelerado. Aí sabe o que a gente pede? Se a gente estivesse nas condições dele lá, tem a Netflix aí, tem um telefone do bom aí pra gente poder não perder os contatos. Não, o Paulo fala assim: ei, manda os pergaminhos pra cá que eu quero estudar, meu amigo. Eu quero me debruçar nas Sagradas Escrituras, eu quero estudar, eu quero me relacionar. Posso ouvir um amém aí dos irmãos que estão a fim de se relacionar? Meu amigo, aí chega no tempo de perseguição, aí você não quer ler a Bíblia, quer abandonar a igreja, quer abandonar o sagrado, acha que está dando tudo errado. Ei, Paulo, dentro daquele lugar, Paulo dizia assim: Timóteo, esquece de mim não, mas não precisa trazer nada para comer não, Timóteo. Em outras palavras, né? Eu só quero as Sagradas Escrituras, Timóteo. Não esqueça de trazer as Sagradas Escrituras, porque eu quero me encher. Aleluia! Talvez se fosse um de nós, a gente ia falar assim: cara, traz um churrasquinho aí pra mim. Não esquece não, cara, aquela carne boa. Ele está preocupado em se relacionar. Ele está preocupado em comer sim aquilo que de fato o alimenta, que é as Sagradas Escrituras. Mas ele também estava passando por um inverno rigoroso, e ele perde a capa dele também. Ele pede a Timóteo: não esqueça minha capa também. Mas nós, irmãos, eu fico olhando para o texto e olhando para a nossa geração, para o nosso tempo. Nós perdemos o propósito por pouca coisa. E nós precisamos cuidar disso, queridos. Nós precisamos cuidar disso. O que, de fato, tira o seu propósito? O que tem tirado o seu propósito? Tem coisas que tiram o seu propósito. Paulo está o tempo todo preocupado ali com Timóteo, para Timóteo não perder o propósito. E uma das coisas que eu penso, meu Deus, a hora está voando. Para não perdermos o nosso propósito, o que nós precisamos fazer, pastor? O que dá para a gente fazer nesse tempo para não perder o propósito? Olha o que Paulo escreveu para Timóteo. No versículo 1, Paulo fala assim: Timóteo, você não pode perder o seu propósito. Por quê? Porque na presença de Deus e de Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Ele está falando assim: Timóteo, nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Timóteo, Ele virá. Meu Deus, gente. Timóteo, não baixa a guarda, Timóteo. Timóteo, vai chegar o momento que a trombeta vai tocar, Timóteo. Aleluia.
Timóteo, olha, você não pode abrir mão da verdade, porque nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Timóteo, todo joelho se dobrará. Timóteo, não abra mão, Timóteo, porque nós vamos chegar diante do Senhor e nós vamos dar conta de nossa mordomia, Timóteo. Aquele que não crer já está o quê? Condenado. Aquele que não crer. E Paulo está falando, Timóteo, isso aqui não abra mão. Por favor, você não pode abrir mão disso, porque nós vamos prestar conta ao momento diante do Senhor, e Ele virá buscar a sua igreja. Sabe o que a galera de hoje está pensando, irmãos? Que a nossa casa é aqui. Aí a gente está vivendo como se nós fôssemos ficar por aqui. A nossa casa é com o Senhor, e Ele virá buscar a sua igreja. Maranata, hora vem Senhor Jesus. E nós precisamos estar preparados para esse tempo. Nós não podemos perder tempo com coisas fora do nosso propósito. E ele exorta a Timóteo da importância de permanecer com o Senhor, a importância de pregar a verdade. Ei, Timóteo, você vai ouvir tanta coisa. Eu fico imaginando Paulo falando a Timóteo, você vai ouvir tanta coisa, Timóteo, você vai ver tanta coisa, mas você não pode se corromper, você não pode abrir mão. Por exemplo, Timóteo, ele falando ali, Timóteo, você vai ouvir tantas heresias, Timóteo, mas você não pode abrir mão da verdade. A palavra está lá. Você não pode abrir mão da verdade. Vamos falar? Você não pode abrir mão da... Por quê? Quem é a verdade? Jesus disse lá em João capítulo 14, se não me falha a memória, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ei, porque Ele vai vir, tá? Ele virá. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Você que ainda não conhece Jesus como único e suficiente Salvador, ei, querido, você precisa estar preparado para esse tempo, porque a qualquer momento Ele pode vir buscar a sua igreja. Que os salvos, os regenerados, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que voltaram ao estado original, nós estamos esperando a trombeta tocar, amém? Eita, meu Deus do céu, vocês estão devagar demais. Nós estamos esperando a trombeta tocar, amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Por que você não pode perder o seu propósito, Timóteo? Por causa da suficiência da palavra. Pastor, a palavra não é mais suficiente para mim. Eu preciso de algo a mais. Eu preciso de uma onda. Eu preciso de uma coisa para... sei lá, pastor, eu preciso de um negócio diferente. Ei, queridos. Ei, a palavra é suficiente, amém, queridos? Aleluia! A palavra é suficiente. Oh, meu Deus do céu! E aí Paulo escreve dizendo: não perca o propósito da palavra, aquilo que Deus te chamou para fazer. Esteja preparado. Aí o texto vai rolar assim, ó: esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, vírgula, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Esteja preparado. Paulo está falando assim: Timóteo, você pode ter tudo, mas se você estiver despreparado, solto, à vontade, não vai rolar. Timóteo, você precisa estar preparado, porque o inimigo, em outras palavras, lógico, que o inimigo não brinca de ser inimigo. Ei, inclusive já vou deixar algo aqui. Você que gosta de ficar, não sei se é fretando que você fala, é isso mesmo? Fretando, né? É isso mesmo, né? É certo? Com o inimigo, com o pecado. Ei,
que vai chegar uma hora que ele vai te derrubar. Ele vai te dar uma rasteira, porque ele não está preocupado com o que você já construiu. Ele não está preocupado com isso. Ele quer te envergonhar de verdade, porque ele quer continuar te acusando, porque ele é o nosso acusador. E Paulo diz para Timóteo: esteja preparado, Timóteo. Ei, vou falar aqui agora. Tem uma galera aí, uma galera. Pastor, eu estou aqui, pastor. Quero fazer parte do grupo, pastor. Pastor, pode me colocar na célula. Quero ser líder da célula. Tá. Pastor, eu quero ser líder do PG, pastor. Pastor, eu quero. Vamos lá, quer se preparar? E aí, quando fala do preparo, quando fala para se debruçar nos livros, e aí, quando fala para buscar, ai meu Deus, a galera foge. Aí quando fala para se preparar, mas Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você precisa estar preparado, porque um homem preparado, irmãos, na batalha, ele fica em paz. Agora, uma pessoa despreparada é um problema. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por que você não pode perder o seu propósito? Por quê? Por causa da necessidade dos últimos dias. E aí sabe o que acontece? Você está tão desfocado, tão longe, perdeu o propósito. A sua conversa não é mais intencional. Os seus livros não linkam mais com o seu chamado. Os filmes que você vê, a sua caminhada está longe do seu chamado. E deixa eu falar algo para você aqui agora. Isso vai pegar aqui agora. Cara, aquilo que você posta fala muito de quem você é. O livro que você lê fala muito de quem você é. Eu sei que isso daqui não é fácil de ouvir não, irmãos. Também não é fácil de pregar sobre isso não. Isso fala muito quem você é. A gente está vivendo um tempo tão difícil, né, irmãos? Por favor, me ajudem aí. Uma galera que anda como crente, fala como crente, mas misericórdia. Só Jesus para ter misericórdia. Longe do propósito. São pessoas que trocaram o propósito pelas propostas da vida. É crente? Meu Deus! Pelo funk que eu ouvi no seu status lá, o negócio está diferente. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Você não pode perder o seu propósito por conta das necessidades dos últimos dias. Irmãos, o cristianismo está uma língua tão estranha. Perdoe o que eu estou falando agora aqui. Vai ser até as heresias do pastor Davi. O cristianismo não é alguém infiltrado. Vocês estão entendendo, né? Alguém infiltrado. Alguém infiltrado que anda como crente, fala como crente, anda com a Bíblia de braço do braço, mas está tão estranho o negócio que a gente não consegue definir. Nem o mundo consegue definir. O mundo olha assim: o que é isso? É nosso, não é dos nossos? Pertence ao nosso, não pertence? Eu não estou entendendo mais nada. Até o mundo não consegue mais ver, porque é algo que não tem definição. Essa seria a palavra. É algo que não tem definição. Eu sou meio crente, eu sou meio cristão, eu sou, não sei, alguma coisa assim, sim. Não tem esse negócio, gente, que a gente fica assim, tipo, meu Deus. Aí Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, olha, presta atenção na leitura. Isso nos constrange aqui. Pois virá tempo que não suportarão a sã doutrina, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos,
ajuntarão mestres para si mesmo, e eles se recusarão de ouvir o quê? De dar ouvido à verdade. Sabe o que vai sobressair no ouvido dessas pessoas? E Paulo está escrevendo para Timóteo. Paulo está falando de algo que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Aí Paulo está falando assim: Timóteo, você vai enfrentar uma coisa difícil, Timóteo. Aí você não pode abrir mão da palavra, você não pode abrir mão da verdade. Timóteo, você tem que estar disposto até de parar no calabouço, se for necessário, em outras palavras, lógico, né? Timóteo, se for necessário até de ser decapitado, você precisa estar disponível a isso também, por amor ao evangelho de Jesus. O que o mundo está gostando de ouvir? O que a galera está gostando de ouvir, irmãos? Vai chegar um tempo que não suportarão ouvir a sã doutrina. Sabe o que eles vão procurar? Isso ele está falando para a igreja, tá? Não é para ímpio não, está falando para a igreja. Às vezes a gente fica confundindo nas coisas. Aqui é para a igreja. Timóteo, eles não suportarão a sã doutrina. Sabe o que eles vão buscar? Paulo escreve: eles vão correr atrás, sabe de quê, Timóteo? Você tem que ficar ligado nisso, Timóteo. Eles vão correr atrás dos mitos, das fábulas, das adivinhações. Timóteo, cuidado. Por quê? Porque quando você começar a pregar a sã doutrina, eles não suportarão, porque nada pode com a verdade do que a própria verdade. A verdade confronta, irmãos. Nós não precisamos discutir com ninguém, é só pregar a palavra. Pregou a palavra, pronto. Aleluia! É mais fácil ouvir os mitos, as adivinhações. É mais fácil ouvir as fábulas. É mais fácil. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo, amém, irmãos? Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo. Porque o que mais nós estamos ouvindo aí? As fábulas, os mitos, as adivinhações. E Paulo continua falando com Timóteo: nós precisamos pregar até que ele venha. Nós não podemos abrir mão da verdade até que ele venha. Não importa o grande desafio que será, não importa os grandes ventos, não importa a oposição, não importa as filosofias da época que estavam em grande alta na igreja de Éfeso. Paulo está escrevendo a Timóteo: Timóteo, você não pode abrir mão da verdade. Por que você não pode abrir mão do seu propósito? Porque você precisa cumprir fielmente aquilo que Deus te chamou para fazer. E você sabe o que é. Amém? Aleluia? Você que foi chamado para musicalidade, você sabe. Você que foi chamado para o ministério da palavra, para o episcopado, você sabe. Você que foi chamado para liderar em qualquer área da igreja, não importa a área, você sabe do seu chamado. Só que você, às vezes não, numa maioria das vezes, você fica procrastinando, sabe o que tem que fazer, sabe o que foi chamado, mas fica dando ouvido às fábulas. Sabe do que tem que fazer, sabe do que Deus te chamou para fazer, você sabe. Você que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você sabe. Mas pastor, é muito difícil. Lógico que é. Você acha que o cristianismo é fácil, querido? Você está no lugar errado. Você acha que é fácil? A sentença do apóstolo Paulo: simples, leve, decapitação. A gente não está disposto, irmãos, quando a gente começar a de fato viver a igreja perseguida, irmão, nós vamos chorar muito. Mas não vendo nada ainda. Ia ter um monte de gente quase chorando já, entregando os pontos. Você precisa cumprir fielmente aquilo que Deus te chamou para fazer. Você, porém, seja sóbrio em tudo.
Ou seja, alguém no seu estado, né? Alguém que não esteja com efeito de alguma coisa, de alguma bebida, mas que esteja sóbrio. Sei o que estou fazendo, sei para onde vou, sei o Deus que eu sirvo, sei o meu chamado. Ponto. Você precisa ser sóbrio em tudo, suportando o sofrimento. Irmãos, quem não gosta de sofrer, está no lugar errado. Está no lugar errado. Ou não fez o radical ainda. Meu Deus, hein? Não precisa fazer o radical para entender o que é a igreja perseguida. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu chamado, Timóteo. Seja sóbrio em todas as coisas. Ei, suporte os falsos mestres. Agora, olha aqui, que coisa aqui, ó. Não entrega às disputas fúteis. O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, para de discutir. Você não foi chamado para ficar discutindo. Você não foi chamado para perder tempo com discussão. Não que fulano falou, não que fulano falou, não que fulano, que eu ouvi de fulano. Timóteo, para! Porque o seu chamado não é para isso, querido. Não é para julgar, não é o seu chamado é para pregar a palavra e fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Aleluia! Aleluia! O resto é falácia. E aí, para com essas disputas. Que disputa? É triste dizer isso, mas é o que mais tem no meio da igreja. Simpatizante de um, simpatizante do outro. Aí um discute aqui, outro discute ali. Um leva 10 para lá, um leva 5 para cá. Um fala uma coisa aqui, daqui a pouco o outro está falando outra coisa lá. Você foi chamado para isso mesmo? Eu fui chamado para isso? Por favor, irmãos, a gente rebaixar muito aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ficar de conversa. Nós fomos chamados para quê? Pregar a palavra, salvar vidas, levar as pessoas a outro patamar. Aleluia, esse é o nosso chamado, queridos. Aí fica perdendo tempo com essas falácias. E Paulo fala para eles: ei, para com essa disputinha. Pregue sua palavra, é o suficiente. Confronta com o quê? Efésios 6:10. A peça da armadura, que é o escudo, é a nossa proteção. Não é isso? É o escudo. É para você ficar ali naquele momento, né? Você ficar ali com o escudo. Mas o nosso instrumento de ataque é o quê? É a palavra. Aleluia! Não dá para você ficar lutando com falácias fora das Sagradas Escrituras, com coisas que é para defender os seus, aquilo que você gosta, os seus, e etc. Não, querido, é a palavra, é a verdade. É a verdade. E aí Paulo orienta Timóteo: sai dessas conversas. Não entra nesses grupos não. Sai fora disso. É rebaixar demais o seu chamado como evangelista. É rebaixar demais. Sai disso. Continua focado. Não perca o propósito. Pregue a palavra. Não abra mão de pregar a palavra. Aleluia. Por que você não pode perder o seu propósito? Porque dentro do propósito você terminará bem. Tem gente que vive o tempo todo fora do propósito. Fica o tempo todo zigue-zagueando fora do propósito, pegando atalho, pegando trilho. Fica o tempo todo perdendo tempo fora do propósito. E quando ele não está fora do propósito, anda com gente que está fora do propósito. E tem gente que, Deus que me perdoe, Deus tem misericórdia. Assim, irmãos, você tem que pregar o evangelho. Você tem que pregar o evangelho, confrontar com a verdade. Agora ficar o tempo todo andando com gente fora do propósito, você é louco. Não dá. O cara não quer se converter, não quer aceitar Jesus, só quer ficar na vida errada.
Peraí, por favor, irmãos, por favor. Com Jesus, Judas tentou fazer assim, fica andando, só que quando sentou na mesa, acabou, meu amigo. Que mesa é lugar o quê? Mesa é lugar que revela. Ele só sentou na mesa, mas ele não conseguiu permanecer na mesa, porque só fica na mesa os regenerados. Aleluia, querido. Sabe? E tem gente que você vai andar, você precisa andar, você precisa confrontar, você precisa pregar o evangelho. Só que vai chegar uma hora que ele mesmo está revelando o lado dele. Ele mesmo vai revelar o lado dele. Porque assim você terminará bem. Sabe o que Paulo está falando com Timóteo? Timóteo, a vida espiritual, em outras palavras, tem início, meio e fim. E Paulo está no final da vida dele. Paulo iniciou lá no caminho de Damasco, vocês lembram? Quando ele se converteu, aceitou o cristianismo. E daí Paulo encerra com essa lindíssima palavra dele aí. Cadê os meninos aí para projetar? Aí ele diz assim, ó: Paulo, já terminando ali, passando o bastão para Timóteo. Timóteo, coitado, não sabia dos grandes desafios que ia enfrentar com a oposição da época. De Timóteo todo felizão, né? É aquele novato pastor, né, que está assumindo o ministério, coitado, sem saber o que vai enfrentar na caminhada. Aí Timóteo está ali tranquilão, em paz, sem saber dos grandes desafios, cara. Mas Paulo já estava no final, terminando. Paulo está instruindo Timóteo, porque Paulo sabia que não seria fácil para Timóteo, cara. Paulo sabia dos grandes desafios. E Paulo termina dizendo assim, continua dizendo assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Aí Paulo diz assim: eu, Timóteo, eu combati o bom combate, Timóteo. Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, eu tenho a minha consciência limpa, que eu não perdi tempo com coisas. Meu Deus, Timóteo, eu estou convicto de que fiz o que é certo. Eu estou em paz, Timóteo. Eu posso me encontrar com o Senhor a qualquer momento, porque eu combati o bom combate, eu militei o que é certo. Eu não fiquei por aí de conversinhas, Timóteo. Eu estou em paz. Eu posso partir agora, Timóteo. Eu estou feliz, eu estou tranquilo, porque eu fiz o que cabia a mim. Eu estou em paz. Eu combati o bom combate. Agora eu vou fazer uma pergunta para você agora. Tá lutando o tempo todo, tá militando o tempo todo. Essa palavra militar é feia pra caramba. Tira isso. Tô lutando o tempo todo, guerreando o tempo todo, às vezes se ferindo, às vezes todo cortado, tudo cheio de hematomas. Guerreando o quê? Aí que a gente pergunta, né? Porque às vezes o cara tá tudo ferido, tá tudo cortado, tá sangrando, mas tá guerreando o quê? Aí nem ele sabe. Eu não sei, eu entrei nessa guerra aí, nem sei o que estou fazendo aqui. Você tá tudo cortado, eu nem sei como eu me cortei. Aquele cidadão quando entra naquelas fofoca feia, né? Aquelas coisas horríveis. Aí ele fica todo ferido, todo ruim, todo cheio de hematomas. Entrou por quê? Sei lá, tá todo mundo falando, tô falando também. Só que Paulo não. Eu combati o bom combate. E quando ele fala o bom combate, meu irmão, isso aqui dá pra gente aprender com isso aqui. Quando ele falou o bom combate, porque tem combate que não é bom, que não cabe um servo de Deus entrar. Tem combate que não é combate, é laço. Sai fora. E aí Paulo dizia assim: ei, eu estou em paz. Combati o bom combate, fiz o que é certo, transitei pelos caminhos que o Senhor me direcionou. Eu não saí do caminho, eu permaneci. E assim, outra coisa também que ele diz para Timóteo em outras palavras: Timóteo, como é bom terminar bem. Começar é muito bom, estar naquele meio ali do desenvolvimento é muito bom. Agora, irmãos, por favor, terminar bem, com muito louvor, por favor,
Isso é para poucos, irmãos. Isso é para poucos. Porque no meio da caminhada, o que a gente faz? A gente desiste. No meio da caminhada você perde propósito. No meio da caminhada você olha para o outro. No meio da caminhada você se desvia, meu amigo. Mas o final, e aí no meio da caminhada, para quem se desvia, às vezes vai se posicionar lá no meio da caminhada. Aí, meu Deus, quanto tempo eu perdi brigando, discutindo, ouvindo gente errada. Quanto tempo eu perdi. Para com isso, meu irmão. Você foi chamado para pregar a palavra do Senhor. Que você possa também dizer: combati o bom combate. Sei o que estou fazendo. Amém, meus irmãos? E para de gastar energia com coisa errada. Fica a dica aqui nossa e do texto sagrado também, que cabe a nós. Por que eu não posso perder o propósito? Por quê? Por causa da recompensa final. Tem uma recompensa final. Eu já estou finalizando, fique em paz. Eu sei que já tem gente aí querendo ir embora, né, gente? Fique em paz. Por conta da promessa. Ele iniciou o texto falando do juízo e ele termina falando da promessa e da vida eterna. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Paulo está falando de uma caminhada mesmo. Algo que tem início, meio e fim. Paulo está falando aqui para Timóteo: agora me está reservado, versículo 8, agora que me está reservado a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, Timóteo, mas a todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Meus irmãos, para chegar no final, combater o bom combate, esperar a promoção ou o arrebatamento, a vinda de Jesus, nós precisamos estar o tempo todo ligado. Nós precisamos permanecer o tempo todo firme na palavra. Nós precisamos o tempo todo estar sim no nosso propósito. Nós precisamos o tempo todo se debruçar nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos o tempo todo nos relacionar mais enquanto igreja de Jesus nesse tempo. Nós precisamos o tempo todo, irmãos, aceleradamente viver em comunhão com nossos irmãos. Mas eu quero te desafiar nessa noite. Talvez assim, como muitos irmãos perderam o propósito, começaram, mas diante da caminhada, acabou se perdendo. Perdeu o foco. Eu quero chamar aqui os meninos aqui para me ajudar aqui. Por favor, alguém me ajuda aqui. Estou aqui pedindo já socorro a vocês aqui já, gente. Dá para cantar que eu pedi? Vamos lá? Talvez você, se não conseguir, não tem problema, tá, gente? Talvez você já andou por vários caminhos. Talvez você já desistiu do propósito, daquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você está distante de Deus. Talvez você desistiu não apenas do seu chamado, mas desistiu de andar com Jesus, com o próprio Deus. Talvez você está distante do Senhor. Mas nessa noite, assim como Paulo fez com Timóteo, mesmo naquele calabouço, Paulo, não sei de onde ele tirou tanto amor de instruir o menino Timóteo. E nós hoje, o Senhor me trouxe aqui nesse lugar para dizer para você que não acabou. Aleluia! Não acabou! Não acabou! Dá para começar novamente. Dá para recomeçar de maneira diferente. Dá para fazer o mesmo caminho com mente diferente. Aleluia! Ei, pastor, eu estou tão mal, pastor. Tantas coisas que vem acontecendo, pastor, eu estou distante do meu chamado. Eu estou distante do lugar onde Deus me chamou para eu ficar. Por conta de ouvir tantas coisas, de tocar em tanto material, de ouvir tantas pessoas, eu estou distante da mesa. Eu abandonei o meu chamado, eu abandonei o cristianismo,
eu virei as costas para Jesus, mas eu quero nessa noite te chamar. Você que sabe do seu chamado, aquilo que Deus chamou para você fazer, mas ao longo do tempo, você se distanciou. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero te estimular a você permanecer no seu chamado. Não é fácil. Você precisa estar disposto, sim, para se entregar de fato. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Ei, o moço falou da mulher samaritana, e a mulher da samaritana, quando ela ia no poço, ela levava o cântaro. Meu amigo, quando ela conheceu Jesus, aquele cântaro passou a não ser mais importante para ela. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem um monte de coisa que você carrega, que você prioriza, que você defende, só que está fora do seu propósito, querido. Pastor, eu defendo minha família. Tudo bem, é maravilhoso você defender a família. Quem não gosta de defender a família? Eu gosto. Só que ela não pode ser o centro da sua vida. O centro da sua vida é o Senhor, querido. Aleluia. É um momento de lazer, pastor. Eu vou largar a igreja para ir para o momento de lazer. O momento de lazer não pode ser o centro da sua vida, querido. Você pode sair, lógico que pode, ué. Pode. Isso só não pode ser o centro da sua vida. Então tem coisas boas que te afastam do propósito. Tem coisas boas que a cada dia te afastam do propósito. Mas eu quero nessa noite te estimular a começar da agora. Da agora. Assim como Paulo fez com Timóteo. Eu estou aqui para te encorajar, crendo que a partir de agora você vai sentar na mesa e não vai sair mais. Aleluia. Você vai sentar na mesa, independente do que acontecer, você permanecerá focado no seu propósito. Você não vai abrir mão da mesa, porque mesa é lugar de milagre, mesa é lugar de transformação, mesa é lugar de permanecer no propósito, querido. Mas você precisa estar na mesa com as pessoas certas. Aleluia. Você precisa estar na mesa com o mestre dos mestres. Aleluia. Ei, Paulo está o tempo todo falando para Timóteo: Timóteo, não abra mão de permanecer na mesa, de estar na palavra, Timóteo. Porque uma vez que você sair da palavra, você vai pregar algo, só que fora da palavra, seus mitos, as adivinhações, etc. Mas eu quero te encorajar nessa noite. Você que foi impactado com essa palavra que eu sei que confrontou com você agora, eu sei disso, confrontou com você. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente. Você que tem um chamado, mas que está vivendo muito tempo longe do Senhor Jesus. Pode começar aí, pessoal. Então eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você passou o tempo todo ouvindo as pessoas erradas. Talvez você passou o tempo todo se debruçando em outras mesas. Oh, meu Deus. Mas eu quero aqui te encorajar. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, eu quero orar por ti. Eu quero encerrar esse culto. Eu quero encerrar esse momento, mas eu quero te chamar para você vir aqui na frente. E você precisa ter coragem para vir aqui na frente. Você precisa retornar para a mesa, meu querido. Não adianta ficar longe da mesa. Oh, aleluia. Aleluia. Estou te esperando, aqui é o teu lugar. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia. Vem que tem lugar na mesa. O Senhor está te chamando para você vir e recomeçar de maneira diferente. Ei, não olhando para os mitos. Oh, o Senhor te chama nessa noite. Venha, não demores. Venha, venha, venha em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vem, venha. Oh, aleluia. Oh, Deus. Dá tempo para você vir ainda, dá tempo. Dá tempo para você vir. Ei, você passou por muito tempo distante. Chega, venha. Glória a Deus. Estou te esperando, Aleluia. aqui é o
dê coragem para que essas pessoas venham, Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus. Vai transformando agora, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Vai restaurando os ministérios, Jesus. Pode se Venha, tenha coragem, venha. Venha, tenha coragem, venha. Venha, venha pra mesa, querido. não O demore. seu lugar está vazio. Venha pra mesa, venha sentar. Senta na mesa. Oh, venha à mesa. Senta à mesa. Senta aqui. Oh, aleluia. Senta à mesa. Pode se assentar. Meu Deus, tu és lindo, Jesus. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Eu quero dizer para você nessa noite, você está tendo oportunidade para vir aqui agora, que é um passo, é o primeiro passo de muitos. Ei, você está sem coragem, vem aqui. Eu sei que você já ouviu muitas coisas, você sabe do seu ministério, você sabe do seu chamado. Vem até aqui na frente. O Senhor conhece a intenção do seu coração. E talvez é difícil para você sair do seu banco para vir até aqui e dizer para você mesmo e para o próprio Deus que você quer se comprometer com a verdade, que você não quer abrir mão da verdade e que você quer permanecer no seu propósito. Tem lugar na mesa para você, o seu lugar é seu e você precisa sentar nesse lugar e não sair jamais desse lugar. Você não vai vir, eu vou orar. Eita, eu vou orar, hein? Oh, meu Deus, o Senhor já está restaurando aqui ministério. O Senhor já está restaurando aqui famílias. O Senhor já está restaurando aqui os lares. Oh, meu irmão. Oh, líderes de departamento, o Senhor já está restaurando aqui em nome de Jesus. Oh, aleluia. Ministros de louvor, o Senhor está restaurando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que é o mesmo episcopado, o ministério da palavra, o Senhor está se restaurando hoje. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Pai. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Pai. Oh, Deus. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos no Teu agir. Oh, Pai, as pessoas que vieram aqui na frente, Jesus, com esse ato de vir aqui na frente, estão aqui, Pai, se derramando diante do Senhor e dizendo para o Senhor que eles não querem abrir mão mais do propósito, do chamado. Oh, Jesus, que a Tua graça, o Teu favor, a Tua bondade e misericórdia continue sobre a vida deles em nome de Jesus. Ó Deus, todo levante do inferno contra o lar, contra a família, contra o ministério, desânimo. Ó Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos aqui nessa noite, Pai. E que eles possam iniciar o ministério e transitar na caminhada do ministério. E assim como o apóstolo Paulo declarou que combateu o bom combate, Jesus, que nós possamos, Deus, que nós possamos no final poder dizer em paz, que nós combatemos um bom combate e que nós estamos em paz com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, renova, Jesus, o ministério de cada um. Oh Deus, nós não sabemos o que os afastaram,
chamado do ministério. Mas em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todas as falácias, todo tipo de frases, traumas, tudo que não provém do Senhor e que fizeram essas pessoas se afastar do propósito, Pai. Em nome de Jesus nós repreendemos e nós declaramos nessa noite que essas pessoas e esse ministério são para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Oh Jesus, oh Deus, todo ministério, Deus, todo chamado, Deus, é para cumprir, Deus, aquilo que Tu queres em nossas vidas, Pai. Oh Pai, e nós declaramos aqui que tudo isso aqui é para honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Oh Jesus, nada aqui é para nós mesmos, mas tudo aqui é para honra e glória do Teu santo e poderoso nome. E nós declaramos aqui que essa casa